Putin e Biden elevam o tom e concordam em uma única coisa, que a guerra com Rússia-Ucrânia parece estar longe do fim. Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre esse movimento aqui em relação à guerra e depois a gente vai falar um pouco mais aqui sobre as ações, em especial aqui as petrolíferas, tá? O que poderia estar mudando aqui para as nossas ações, tá? Bom, então o conflito aqui parece estar longe do fim, parece ser a única coisa que ambos aqui concordam, né? Então nós vemos novamente o Putin reclamando aqui do Biden, inclusive voltando a comentar que Estados Unidos e Europa são os responsáveis pela guerra ao usarem conceitos de democracia para esconder atos totalitários, e ele novamente fala aqui também que enquanto os países da aliança do Tratado do Atlântico seguirem enviando armas para os ucranianos, a guerra não vai parar. Então, acho que a gente tem esse impasse, né? Enquanto do outro lado, o Biden destaca que é necessário proteger aqui a Ucrânia é democracia, aquela história de sempre, e diz que não vai deixar de ajudar a Ucrânia e a Rússia, que tem que parar de atacar a Ucrânia, que aí a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de se defender, quem acaba é a Ucrânia, né? Bom, então esses dois discursos a gente está vendo que não está alinhado, obviamente, e parece que essa guerra vai ter uma data aqui de finalização bastante longe, né? E é importante a gente ver que boa parte aqui do caos criado no início da guerra já foi meio que se contornando com um papel aqui levemente de agente secreto, agente duplo, né, da China. A gente vê aqui que a Rússia acaba ultrapassando a Arábia Saudita como maior fornecedora de petróleo à China em novembro. O aumento foi 17% em relação ao ano anterior e não para de aumentar. Então, aos poucos, um produto aqui, outro ali, outro acolá, não só a China, tem outros países também fazendo isso. Então, eles estão acomodando aqui os produtos da Rússia e os preços, de forma geral, também estão se acomodando. A gente viu que o petróleo acabou dando uma tranquilizada, acabou um pouco a escassez. Se a China compra mais da Rússia, ela compra menos de outros países, né? É meio que natural esse tipo de acontecimento. Então, a gente está vendo que essa demanda inflacionária, impulsionada muito pela guerra Rússia-Ucrânia, tende a estar mais tranquilizada. Caso a guerra acabe, vai dar uma melhoradinha assim na inflação, mas a gente não vai ver o petróleo provavelmente caindo muito. Talvez um choque inicial, aquele susto, depois tende até se normalizar, porque a demanda não está caindo muito. A gente está vendo que o mundo aí está flertando com a recessão, mas não está acontecendo a recessão em si. E aí a gente vê que o Xi Jinping, a China, né, vem aí com um esforço, vai visitar a Rússia aí como parte do plano para negociar a paz com a Ucrânia, mas existem as má línguas exatamente que vem dizendo que a China está mais interessada no lado dela, ela até pode querer o fim da guerra, mas ela está querendo aí mais é que ela se dê bem, independente se vai ter guerra aí, vai continuar ou não. É lógico que em termos de armas nucleares todo mundo está com medo e é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Mas enfim, né? A gente está vendo aqui uma China talvez tentando uma paz, a gente não tem certeza. A gente sabe que o posicionamento do Brasil também é a paz, mas também a gente não sabe até que ponto está realmente atuando em relação a isso, está só aí de falácia, né? Não sabemos. O Brasil não quer se envolver muito, eu até acho correto, afinal não tem muito a ver com a gente essa guerra aí, né? Eles que criaram lá, OTAN e Rússia e Ucrânia, eles que têm que se virar de certa forma. A Rússia vai suspender o único acordo nuclear que ainda tinha com os Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo presidente Vladimir Putin durante um discurso ao parlamento que era bastante aguardado. É complicadíssima essa situação lá na Ucrânia e vai ficar pior com essa declaração aí do Vladimir Putin hoje. Esse acordo é um acordo de redução de armas nucleares. É o único acordo, como você disse, que existe hoje entre Estados Unidos e Rússia para que tenha uma inspeção das armas nucleares dos dois lados. Esse acordo estabelece um limite no número de ogivas nucleares que cada lado pode ter, de 1.550 bombas de cada lado e de no máximo 770 mísseis antibalísticos intercontinentais de longa distância. Então, é um tratado que já existe há alguns anos, ele foi renovado em 2021 por 5 anos, até 2026, e ele permite que inspetores da Rússia chequem os armamentos nos Estados Unidos e vice-versa.
Vou deixar o link da matéria completo na descrição do vídeo. E Deus nos proteja de uma guerra nuclear. Eu até acredito que não vai acontecer, né? Mas vocês já entenderam aqui a gravidade dessa guerra Ucrânia e Rússia. Parece que vai durar muito tempo. Mas como eu disse, os efeitos aí já vêm acontecendo gradativamente, reduzindo aí da dependência aí do fim da guerra ou não, tá? Bom, então o preço do petróleo ele caiu aí 1% hoje, nessa terça-feira. E o curioso é que ontem ele havia subido, então ele acaba devolvendo a alta de ontem. Tinha se animado aqui com alguns dados da China, então existe essa narrativa. Será que realmente a China vai continuar crescendo? Não vai? Tá muito instável o valor do petróleo. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que além dessa instabilidade, a gente está vendo que a China ela está evoluindo desde aí, né, do fim das restrições da pandemia. Então, a tendência é que os preços do petróleo se mantenham ao menos estáveis. E a esse nível do preço que está hoje, seria extremamente lucrativo para diversas empresas petrolíferas no mundo, inclusive para as nossas aqui no Brasil, né? Então o petróleo hoje está a 82,77. O mercado aqui, muitos analistas precificam cerca de 75 aí como o mais correto. Não haveria muita queda nesse cenário. E aí a gente vê que na última crise aqui em 2015 chegou a bater muito rapidamente aqui a cerca de 36 e poucos, né? Mas normalmente a maior parte do tempo ele ficou rondando aqui os 50 nas mínimas, né? Inclusive naquele fatídico 2008 lá também chegou a próximo de 50, um pouquinho abaixo. Então não tem muito assim do que precificar o fim dos tempos, porque muito provavelmente esses momentos aqui foram atípicos, né? Não vou nem falar da pandemia, né? Foram momentos atípicos. No momento aqui mais de estabilidade, o petróleo costuma navegar a $70, né? Considerando que teve inflação no período e tudo mais, 75 eu acho bem coerente aí que os analistas estão prevendo, tá? Então não tem muito o que ficar com medo do petróleo. A gente vê aqui que realmente ele vem de uma queda recente, olha só, caiu bastante, né? Então, olha só, a gente vê aqui uma queda de 37% do topo. O Warren Buffett, no começo de 2022, lá, ele andou comprando bastante petrolíferas. Eu, num movimento um pouco diferente, não vendi, era o momento que eu estaria vendendo ali petrolíferas, mas na queda eu não vendi a Petrobras, esperei mais um pouco para comprar a 3R ali no meio do ano, quando ela praticamente bateu um fundo, né? Então não vendi a Petrobras naquele momento, segurei, esperei o meio do ano para comprar a 3R. Então a gente tem que comprar o som dos canhões, tá? Não estou recomendando compra, mas assim, é o que o próprio Buffett diz, né? Petrobras, né? O que eu fiz, minha ideia era vender, não vendi e deixei para vender aí sim, fora do meu radar, nos momentos das eleições, né? Aconteceu que caiu e já deu uma recuperada com os discursos aqui um pouco mais animadores, aqui do Jean Paul Prats, já comentei isso outras vezes, não vou repetir, mas ainda fica um pouquinho de incertezas. Eu ainda tenho um pouquinho de Petrobras, bem menos do que eu tinha, mas eu tenho um pouquinho aqui, estou aí segurando aí, mas não é posição relevante. A gente vê que em termos da 3R Petróleo, o case é um pouco mais nítido, depende menos aqui do governo. A gente vê que a produção dela vem aumentando muito e vai continuar aumentando muito. O que acontece é que eventualmente algum ruído na manutenção de alguma parte aí da operação dela faz as ações caírem, porque o volume caiu um pouco. É frescurite aí do mercado. A gente sabe que ela tem rede de proteção, inclusive para quedas aí do barril, caso dê alguma coisa ruim. Então isso aqui vai proteger boa parte da produção da empresa. Ela faz também operações com collar. Então ela veio aqui nessa queda infinita, eu comprei ao som dos canhões mesmo, e aí a ação subiu bastante, eu não fiz nada nesse momento, não tem como a gente ficar comprando e vendendo toda hora, né? Mas enfim, ela caiu bastante, nesse momento eu acabei meio que comendo bola, poderia ter comprado porque a 3R realmente foi quase aos preços que eu estava comprando, foi muito próximo, né? E ela disparou novamente e já dá uma recuada, a gente já vê aqui que desse último topo ela já caiu aqui 20%, mas ainda está a um patamar acima, né, dos preços. Vamos por aqui mais ou menos, comprei, está aqui a 35% acima, mas ainda assim é um bom preço. A 3R Petróleo tem muita coisa para entregar, a produção dela vai crescer muito, tá? E se o petróleo manter a esses níveis, vai dar bastante resultado.
E temos também a Enauta, outra empresa que eu acompanho de perto. A gente vê que nos 9 meses, ainda não temos o ano fechado, ela teve um aumento de 35,8% na receita, mas eventualmente o trimestre é porrada para baixo, é porrada para cima, as coisas vão aí oscilando muito com a Enauta, porque ela tem aquele campo de Atlanta, que é um campo muito difícil e eventualmente dá uma manutenção mesmo, mas a empresa tem muita exploração, algum momento aí pode sair novas produções, novos campos aí promissores para ela. O próprio Atlanta, a gente não pode esquecer que vai entrar aqui o sistema definitivo lá para o fim de 2024 e aí esses problemas aqui vai diminuir muito, né? Então, talvez, né, quem pensar no longo prazo, talvez seja um bom momento aí na Enauta, né? Não estou recomendando compra. A gente vê a Enauta que de um tempo para cá ela vem aí de uma queda muito forte, uma recuperadinha, mas ainda não o suficiente. A gente vê que a queda dela aqui, ó, no topo foi 51% e agora a queda vai aí em 42%. A Enauta é uma das empresas muito interessantes aqui petrolíferas. Então vou resumir meus comentários a essas 3 empresas. A gente sabe que a Enauta está também no processo de investimento, tem bastante exploração e de repente ela pode adquirir aqui novos postos para diversificar sua produção, mas ainda assim até o momento ela consegue pagar bons dividendos. O PVP 0,97, né? Tá muito aí descontada. Outra empresa muito descontada é a própria Petrobras, olha só, 0,92 o PVP, né? Petrobras com uma extração de graça, né? Tudo aí para dar tudo certo com a empresa. A gente precisa depender do que o Jean Paul Prats e o Lula aí vão decidir para a empresa, né? Uma empresa que eu acompanho de perto desde 2007, acionista da empresa, não me foge nada dela, a não ser exatamente a parte política, que a gente não sabe o que exatamente pode acontecer. Eu sempre vou falando aqui nos vídeos, tentando fazer as leituras, mas está um pouco instável. Quem sabe a questão lá do fundo do petróleo não é tão ruim, poderia ter decisões piores aí acontecendo, né? Então, o mercado deu aquela animadinha com ela, um PL ridículo aqui da empresa, um dividend yield absurdo, insano, monstruoso, que mesmo que a empresa que diminua um pouco o lucro ainda vai ter bons dividendos, não tão fortes como esse, mas ainda assim bons dividendos na casa dos 2 dígitos, né? E um crescimento monstruoso e o turnaround dela que levou a um crescimento de lucro monstruoso de 46%, né? Enquanto a gente tem aqui algumas indecisões políticas na Petrobras, algumas indecisões aqui em relação ao campo de Atlanta e o processo de investimento e exploração aqui da Enauta, a gente tem aqui problemas de manutenções pontuais aqui na 3R e a constante dúvida que o mercado põe sobre a estratégia de crescimento audaciosa da 3R Petróleo, que no meu entendimento vem sendo muito bem feita e deve sim dar tudo certo, mas aí a gente tem que ir analisando qual ruído a gente quer. A minha ideia era ter apenas a 3R e a Enauta, sair totalmente da Petrobras, mas acabei deixando ali um pouquinho de ação, estou ali acompanhando aí, né? E enquanto eu tenho mais Petrobras, 3R Petróleo aqui, seguido da Enauta, e devo estar inclusive aí comprando mais delas, porque eu estou vendo que o petróleo ele tende aí a se manter a bons preços, tá? Então, nesse vídeo eu só dei uma pincelada nessas 3 empresas, eu foquei um pouco mais na macroeconomia, né, uma visão geral, e aí depois, quando essas empresas aqui lançaram os resultados trimestrais, eu volto a falar delas, se não para o canal aberto, eu falo lá para os membros, né, vou decidir ainda, mas esse vídeo aqui foi interessante para a visão geral aqui no contexto do petróleo, tá? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e comenta se você tem petrolíferas ou não. Um abraço e até o próximo. Valeu!